Bom, gente, meu nome é Diógenes, eu sou acadêmico do 7º semestre do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri e faço parte do projeto de Escola de Anatomia. E hoje a gente vem com mais uma aula do nosso projeto que fala sobre a anatomia dos nódulos linfáticos e a linfadenopatia generalizada, que acomete principalmente aqueles pacientes portadores de síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, dependente do vírus HIV. E com isso a gente pretende adicionar um pouquinho de conteúdo rápido no nosso dia a dia, nesses tempos de quarentena. Para começar essa aula de hoje, eu decidi falar um pouco do geral, de onde vêm esses nódulos linfáticos, que são órgãos de um sistema maior, o chamado sistema linfático. O sistema linfático é uma rede complexa formada por esses órgãos, um deles os nódulos linfáticos, também chamados de linfonodos, além dos seus ductos e dos seus tecidos, como o baço, como os capilares e os vasos linfáticos, que tem a função de transportar o fluido linfático, que é chamado de linfa, e abrigar o fluxo dessa linfa com a apresentação antigênica dentro dos nódulos linfáticos. Aqui a gente pode ver alguns órgãos linfóides que compõem esse sistema, como eu já falei do baço, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, a tonsila faríngea, que são as adenoides, o timo, a rede linfática formada pelos ductos torácico, ducto linfático direito, e o nosso assunto de hoje, que são os linfonodos. Passando bem rápido por essa anatomia dos órgãos linfóides, afinal, o nosso objetivo hoje realmente são os linfonodos. Para ilustrar o que são esses linfonodos, né, a gente tem que lembrar que são pequenos órgãos em forma de feijões. Mais à frente vai ter uma imagem para demonstrar isso, que estão localizados ao longo de todo o corpo, ao longo da complexa rede de capilares linfáticos que transportam a linfa, e a sua função principalmente é armazenar as células brancas, que são os linfócitos. Além dessa distribuição em cadeia e do armazenamento de células brancas, ele tem a função de liberar os linfócitos para as células sanguíneas, ou seja, ele tem um componente muito importante na resposta unicelular. Além disso, é uma área de apresentação antigênica dos macrófagos, já que os linfócitos, as células brancas, estão contidas dentro dessas estruturas que são os linfonodos ou nódulos linfáticos. Aqui a gente tem uma imagem, certo, do linfonodo, e como a gente pode ver, a gente tem essa representação do corpo com as redes linfáticas, com os vasos linfáticos, e ao longo de toda essa cadeia da rede linfática, a gente tem a disposição desses pequenos nódulos de feijões, que são os linfonodos. E ao centro da nossa tela, a gente consegue ver a imagem de um corte, certo? Feito de um linfonodo, um corte coronal. E a gente consegue ver os vasos linfáticos aferentes, que são aqueles responsáveis por trazer a linfa até os linfonodos. Os vasos linfáticos eferentes, aqueles que emergem a linfa para a continuidade da rede linfática e para outros linfonodos. E também a gente consegue ver essa anatomia interna, que é mais histológica, é mais uma anatomia tecidual do que propriamente dita estrutural. E a gente consegue ver a disposição interna desses linfonodos e a importância dela, além da gente conhecer visualmente, é funcionalmente. A gente consegue perceber que tem uma região interna formada, onde aponta a letra B, que é principalmente formada por as células dos macrófagos, e a gente consegue ver que tem uma região mais interna a essa região interna dos macrófagos, que é chamada de folículo linfóide. É ali onde acontece a apresentação antigênica dos macrófagos com as células imunes da resposta celular. A gente consegue visualizar na letra E a região externa dos linfócitos, e nessa região externa dos linfócitos é onde estão acumuladas justamente as células brancas que nós falávamos, que são principalmente os linfócitos T e os linfócitos B, certo? Pronto. E aí, tendo como isso, voltando um pouquinho aqui no slide, tendo isso, já que a gente tem o componente de resposta imune celular, a apresentação antigênica feita pelos macrófagos, já que a função dos macrófagos é a fagocitose, e esses vão apresentar aqueles corpos estranhos ao nosso sistema de defesa para desencadear uma resposta imune, muitas vezes essa resposta imune ela pode ser exacerbada. E isso, por exemplo, acontece na síndrome da imunodeficiência adquirida,
a SIDA, causada pelo vírus do HIV. Na infecção pelo HIV, a gente tem a primeira fase, que é a fase de infecção, a fase de latência do vírus. Após a fase de latência, a gente tem o desencadear de um processo infeccioso agudo, parecido com a síndrome gripal, onde a gente tem febre, a gente tem astenia, que é dor no corpo, a gente tem também irritação da faringe, dessas tonsilas, que também são órgãos linfóides, justamente pelo acúmulo de células apresentadoras de antígenos nesses tecidos linfáticos. E como consequência dessa apresentação antigênica exacerbada pelos macrófagos e pelas células de defesa, já que eles fazem parte dos linfonodos e estão presentes nesses nódulos linfáticos, a gente também tem uma reação exacerbada nos nódulos linfáticos. E essa reação exacerbada leva a um crescimento dos linfonodos, chamado linfadenopatia generalizada persistente, certo? E essa linfadenopatia generalizada persistente, ela é definida pela presença dos linfonodos, os nódulos linfáticos hipertrofiados. Como a gente consegue perceber hipertrofiados? Através do exame físico, na detecção desses nódulos endurecidos, móveis à palpação, um pouco dolorosos, maiores que 1 centímetro, em 2 ou mais cadeias. A gente sabe que a gente tem as cadeias femorais, as cadeias cervicais, as cadeias pré- e pós-auriculares, e a gente, através do exame físico, vai identificar a presença desses linfonodos hipertrofiados em 2 ou mais cadeias extra-inguinais, ou seja, não pode ser nos linfonodos inguinais, há mais de 3 meses, com ou sem causa evidente. Essa reação, como eu já falei, é relacionada à doença sistêmica pelo HIV, que é ocasionada na sua fase de viremia. Geralmente é o primeiro sintoma do HIV naquela crise que a gente tem do HIV, onde a gente vai ter um acometimento de linfonodos, ou seja, a linfadenopatia bem presente. E ela decorre da hiperplasia, ou seja, um aumento funcional do tecido. Porque se a gente tem uma resposta imune exacerbada, como os nódulos linfáticos fazem parte da resposta imune celular com apresentação antigênica macrófago linfócitos, a gente também tem uma hiperplasia, ou seja, um aumento dessa função folicular dos linfonodos em resposta à nossa infecção, à nossa viremia pelo vírus do HIV, na síndrome da imunodeficiência adquirida, levando a essa síndrome chamada de linfadenopatia generalizada persistente. A gente consegue ver aqui a imagem do linfonodo, então a gente tem esses folículos. Lembramos que o folículo é formado pela a letra E, que é a parte externa, que é a região folicular, a região linfocitária. A gente tem a região interna dos macrófagos, que é dada pela letra B, e a letra C, que é a região folicular interna, que é onde a gente vai ter a apresentação antigênica. E é justamente nessas regiões que a gente vai ter um aumento da sua capacidade, da sua função, uma hiperplasia, certo? E isso leva a uma hipertrofia, visivelmente a um aumento dos linfonodos, tanto visivelmente, às vezes, como a gente consegue ver nessa figura apontada pelas setas pretas, a gente consegue ver nas cadeias cervicais anteriores dessa pessoa e também na cadeia mental, certo? Os linfonodos bem evidenciados, bem hipertrofiados, certo? Abaixo do queixo, próximo ali das inserções do músculo esternocleidomastoide. E também a gente consegue ver uma imagem representativa do que seria essa hipertrofia, justamente decorrente da hiperplasia e aumento da função. Aqui a gente tem algumas referências da nossa aula. Foi uma aula rápida, elucidativa, com o interesse de gerar curiosidade em vocês e de mostrar um pouco do que é a anatomia do sistema linfático e os nódulos linfáticos. A gente agradece pela atenção de vocês, a visita à nossa página. Espero que vocês estejam sempre aqui buscando conteúdos. Estamos acessíveis também a dúvidas, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de parceria. Afinal, o objetivo nessa quarentena é disseminar o conhecimento e fazer com que a Escola de Anatomia seja fonte de conhecimento anatômico para todos os estudantes de qualquer curso da saúde ou de qualquer interessado no assunto. Obrigado pela atenção. A gente é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri e à Pró-Reitoria de Graduação. O @Escola de Anatomia UFCA é a nossa principal página, está no Instagram, mas também disponibilizamos os vídeos através do YouTube Escola de Anatomia UFCA. Obrigado, até mais.